Bom, hoje a aula está sobre a minha responsabilidade, então nós vamos hoje fazer um trabalho, mas é um trabalho especial. Mas para que a gente primeiro inicie, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida realmente, porque às vezes nós trazemos dúvidas e elas ficam ali guardadinhas dentro da gente, então eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Alguém gostaria de perguntar? Sobre o que essa aula nossa hoje? Hoje, a aula, nós vamos falar sobre o trabalho de cura. Vamos fazer um trabalho especial de cura, correto? Primeiro eu vou dar algumas orientações que eu acho muito importante. Eu estou estudando um livro, é um livro de yoga. Esse livro traz algumas orientações e instruções necessárias para que a gente possa trabalhar a nossa própria cura. Porque nós sabemos, nós temos o conhecimento de que a cura das nossas dores, das nossas infecções, do nosso corpo físico, daquilo que hoje está tanto material como espiritual, somos nós os responsáveis. Então, se somos os responsáveis por tudo aquilo que no passado fizemos, e trazemos no nosso perispírito, e trazemos como marcas no nosso corpo físico, nós é que temos o dever e a obrigação de curar. Então, como disse o Cristo, vós sois deuses. Então, o trabalho de cura não está na mão do outro. O outro talvez venha nos orientar, venha nos mostrar o objetivo, o caminho que nós devemos seguir. Mas o trabalho para fazer a mudança ectoplasmática do nosso corpo físico somos nós. O dever é nosso. É só saber trabalhar fluidos, é só ter o conhecimento do nosso corpo físico, de todas as células, de todos os átomos, ter todo esse conhecimento de todos os órgãos, para que a gente possa atingir todos esses órgãos e curar o nosso corpo. Mas isso nós temos que fazer de uma forma acentuada, e não é lá quando eu tenho tempo, é lá quando eu estou lembrando, isso não vai resolver. É como se a gente jogasse uma bolinha de isopor na parede e ela nunca vai furar, ela nunca vai mostrar que ali está sendo agredida, ou se nós passarmos um pano num lugar muito sujo e só tirarmos poeira, significa que nós não estamos limpando. E o nosso corpo físico, nós devemos fazer essa limpeza tanto no corpo físico, nesse corpo material, como no nosso perispírito. Por quê? Porque é necessário. Nós recebemos irradiações, nós trazemos irradiações do passado que estão marcadas, gravadas no nosso perispírito. Portanto, isso tudo afeta a nossa vida. Desde o nosso nascimento, a infância, a adolescência, na idade madura e agora, na idade da velhice, quem já passou dos 60 começa a sentir todas as sensações, todas aquelas dificuldades necessárias. Então, a gente quer colocar algumas orientações importantes de conhecimento. Talvez alguém, entre o grupo todo, já tenha esse conhecimento muito mais do que eu vou falar. Então, vamos começar com o principal de tudo, átomos. Os átomos, o nosso corpo é constituído de átomos, que são as menores unidades fundamentais da matéria. Constituídos, quando nós estudávamos, nós sabíamos que os átomos eram constituídos de quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Muito bem, eles formam as moléculas. Essas moléculas são formadas e elas constituindo as nossas células. Bom, se constituir as moléculas, constitui os átomos,
E esses átomos constituem as células, e as células constituem os nossos tecidos e os nossos órgãos. Significa que todo o nosso corpo físico é constituído de átomos. Buscando e pesquisando, nós vamos encontrar, só para que vocês tenham uma ideia, 7 octilhões de átomos. 7 octilhões de átomos. Significa que se você colocar o número 7 e depois 27 zeros, o nosso corpo, que tenha, em média, 70 quilos, ele tem 7 octilhões de átomos. Significa que o meu, que eu tenho mais de 90 quilos, constitui muito mais ainda. Quem tem menos de 70 quilos, significa que tem menos isso. Bom, quando nós temos esse conhecimento dos átomos que fazem parte dessa constituição física nossa, estou dizendo desta matéria, e a gente sabe que os elementos principais dessa matéria é o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Tem uma estrutura toda orgânica de muito mais elementos que constituem o nosso corpo físico. Por que, Eli, você está falando isso? Porque nós vamos trabalhar nos nossos átomos, nas nossas moléculas e nas nossas células e nos nossos tecidos e órgãos. É importante que a gente tenha essa visão geral de tudo isso. Essa quantidade de 7 octilhões de átomos, ela vem nos dar uma visão assim imensa. Essa comparação, se a gente fizesse uma comparação, o que significa isso em átomos com a areia do deserto do Saara? Então, a pesquisa que eu fiz diz o seguinte, que o número de átomos do nosso corpo físico é superior aos números de grãos da areia do deserto do Saara. Então, aí a gente vê a magnitude do Criador, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo que nós vemos. Se o nosso corpo físico é constituído, e essa máquina é esse grande processador que faz com que nós estejamos aqui e habitamos para esse grande aprendizado, nós vamos ver que é uma grandeza imensa. Bom, embora existam 60 elementos diferentes do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, de todos isso, o nosso corpo ele é constituído de vários elementos básicos. Vários elementos básicos. Nós sabemos que a água é um desses elementos que constitui o nosso corpo físico. 70% do nosso corpo físico é constituído de água. E essas moléculas, essas células que ali estão biológicas, ou moléculas biológicas, são as proteínas e o DNA do nosso corpo físico. Ela está ali. E essas moléculas e esses átomos, eles estão em renovação constante. Constantemente, eles estão renovando. E, através dessa renovação, a maioria dos átomos do nosso corpo, ela é substituída de 7 a 15 anos. Através do quê? Da nossa alimentação, daquilo que bebemos, daquilo que respiramos, de tudo isso que envolve a nossa atmosfera, de tudo aquilo que mantém esse corpo denso em pé, aonde nós sobrevivemos, ele traz essa estrutura para que a gente possa trabalhar. Então, sabendo disso, sabendo que o nosso corpo é constituído de 65% de oxigênio, 65% de carbono,
O nosso corpo constitui 18,5%. De hidrogênio, 9,5% de hidrogênio. E de nitrogênio, 3,2%. Então, observa, 3,2% de nitrogênios. Mas aí você não pode esquecer que nós somos constituídos, temos o cálcio, o ferro, o potássio e toda essa organização para que ela possa manter-se. Manter-se. Sabemos que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, aonde o nosso passado ele é imensamente prejudicial ao nosso hoje. Porque o que a gente traz, o que a gente vive, o que a gente resgata é o nosso passado. Se hoje estamos passando problemas familiares, porque causamos problemas familiares. Se hoje estamos sofrendo problemas físicos nessa matéria física, é porque infringimos leis divinas e hoje sofremos consequências, seja em qualquer local do nosso corpo físico. Então, o homem, ele tem que trabalhar, o ser humano tem que trabalhar. O médium, com todo esse conhecimento, o médium tem que trabalhar para que ele possa se libertar. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo nos colocava o seguinte, que nós, aqui no planeta Terra, nós não somos vítimas. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima de nada. Nós estamos aqui sofrendo a lei de causa e efeito. Para que a gente possa se libertar dessa lei de causa e efeito, o que é necessário? É a nossa mudança. É a mudança interior do médium, é a interior do ser humano, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa sair desse processo de provas e expiações que nós estamos passando para períodos de regeneração. Mas isso é fácil? Nada é fácil. Se a gente tem que sair de uma situação difícil material, nós suamos muito, nós oramos muito, nós trabalhamos muito. Se algo afeta o nosso corpo físico, nós ainda sofremos muito mais, porque a ação é uma ação interna, são moléculas que estão sendo ali, recebendo uma vibração negativa, e aonde essa vibração negativa vai causar desordem, a desarmonia, o desequilíbrio dessa organização que se chama corpo físico, dessa matéria. O nosso sistema nervoso é uma rede de controle. É uma rede que se conecta a todo o nosso corpo, a toda essa matéria que nós temos aqui. Imagina que qualquer irradiação, que qualquer elemento vibratório que nos atinge, ela vem e nos fere, nos machuca, aciona a todas as nossas células. E essas células, elas vibram. As nossas células, quando recebem uma irradiação de ódio, de desamor, de maldade, de raiva, ou quando nós mesmos nos desequilibramos, essa força eletromagnética, esse sistema que se conecta a todo o nosso sistema nervoso, ele vibra como se nós recebêssemos um grande choque. É um choque que a gente recebe. E esse choque desorganiza. Ele traz uma desorganização física dentro do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Por que do nosso perispírito? Porque o primeiro que recebe essa irradiação é o nosso corpo perispiritual. É o perispírito. Porque no momento em que eu
eu, com raiva, eu emito essa vibração, seja para mim, que venha de outro, ou que eu emito para outros, eu estou criando essa irradiação, eu estou criando essa energia. E o que acontece? Eu começo a me intoxicar, eu começo a receber a minha própria vibração de raiva, de ódio, de desamor. Por isso que o médium, ele tem que ter um controle. Mas é fácil? Não é fácil. Quem está falando sou eu não tenho facilidade. Eu, de vez em quando, eu perco as minhas estribeiras. Então, é normal isso de nós? É normal. Precisamos controlar? Precisamos controlar. Porque quando afeta o nosso sistema nervoso, afeta o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o esplênico, o gástrico, quer dizer, afeta todo o nosso organismo físico e perispiritual. A vibração que nós emitimos, aquele ódio, aquela raiva, aquele descontrole, nós mesmos sofremos consequências dos nossos próprios males. Então, o médium, ele tem que aprender a trabalhar nessa mudança. E é o que eu convido vocês todos hoje, para fazer essa mudança. Trabalhar essa mudança mais de uma forma como nós já estamos fazendo, mas buscando as energias ectoplasmáticas. Sem essa energia, nós não movimentamos mais nem uma pena. Porque a energia ectoplasmática é o que movimenta. Nós sabemos que o universo, ele está ali parado, mas se nós não movimentarmos essa energia através da nossa vontade, da nossa vibração, nós não mudamos, nós não regeneramos, nós não saramos dos nossos males. A ação dos nossos benfeitores espirituais, ela é imensa, mas nós sabemos que os espíritos não fazem nada sem a ação e o fluido do médium. O médium é o condutor, o médium é aquele grande gerador de energia que manipula as energias e, através do comando dele, ele manipula as energias em seu próprio benefício e em benefício de outros. E é isso que hoje eu quero trabalhar com vocês. Trabalhar essa mudança. Mas de que forma? Cada um vai entrar dentro do seu próprio corpo, dentro dos átomos do seu próprio corpo, dentro das moléculas do seu próprio corpo, dentro das células, dos tecidos, dos órgãos. Isso é importante. Nós temos 11 sistemas dentro do nosso corpo. Nós temos 640 músculos. 640 músculos. Nós temos 206 ossos. Se vocês imaginarem, se nós trabalharmos nessas energias, nessas células que nós temos, sabe quantas células nós temos dentro do nosso corpo? 37 trilhões. 37 trilhões de células. Uma dessas células, ou o conjunto dessas, às vezes, ela está doente. Doente. E essa célula doente, nós temos que trabalhar nessas células. Nessas células. Então, é importante que você, médium, trabalhe em você hoje. Busque as energias ectoplasmáticas, busque as energias do rei mineral,
busque as energias do reino vegetal, busque as energias do reino animal. Por quê? Porque são energias constituídas do nosso corpo físico. Nós trazemos minérios dentro do nosso corpo físico. Nós trazemos as energias pela nossa alimentação. Essa alimentação se transforma em energia. E essas energias manipuladas para o bem, nós conseguimos nos curar. Podemos receber auxílio de outros? Podemos. Mas o trabalho maior é nosso. É a nossa libertação. É você querer sair desta situação, desse momento, para se transformar, para mudar. Então, é importante isso. Nós já aprendemos a buscar as energias ectoplasmáticas do Sol. As energias do Sol, que são energias que elas nos refaz, elas modificam todas as nossas energias gastas, essas energias que estão cansadas, nós nos refazemos. Quando nós buscamos a energia da Terra, nós podemos buscar a estabilidade. Nós podemos buscar a nutrição, porque é a terra que nos nutre, é a terra que nos alimenta, é a terra que nos traz o bem-estar. Quando nós buscamos a energia da água, essa energia que cura, porque a água nos cura. A água nos traz a emoção, a intuição, a fluidez. Então, nós podemos buscar essa energia para nos refazer. Nós podemos buscar as energias do fogo, que a gente trabalha, que é essa energia de quê? De transformação. Buscar a energia do fogo e destruir aquela célula ali que está sendo infectada pela doença, por células, às vezes, malignas, que estão ali sendo atuadas dentro do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. Ela vem e renova, o fogo renova essa energia, ele traz essa transformação para todos nós. E também o ar. O ar é outro elemento que nós podemos utilizar, que ele traz o quê? O movimento. Quando nós movimentamos, nós sabemos que essa energia, ela espalha, ela expande. Então, nós temos esse conhecimento, como também temos as energias que é do calor, né? Que é a luz solar, que é essa fonte primária, essa energia de vida para todos nós. Sabemos que o nosso espírito, ele pode se conectar nessa grande amplitude do espaço, buscar aonde está a tua mente, ali está o teu espírito. Aonde você quiser ir, você vai. Você quer buscar no universo essa fluidez, você quer buscar essa paz, você quer buscar essa energia do éter, do fluido cósmico universal, você busca. Isso, para nós, é importante a gente absorver toda essa energia. E tudo isso, mas podemos buscar dos raios, das tempestades, de tudo aquilo. As nossas equipes espirituais estão apostos ao trabalho. Só depende de quem? Do médium. É você, médium, que comanda. Você é o comandante. Você é o que abastece a equipe espiritual que trabalha. Você é aquele que tem aquele tanque de energia e você trabalha nessa energia, nessa força que todos nós temos.
Todos. Todos nós trazemos essa energia, mas só somos, às vezes, ignorantes e não sabemos trabalhar essa energia.